Agora, Baldi, eu queria falar um pouquinho sobre sua atuação também para além agora da indústria. Porque você já foi ministro das cidades, já foi secretário dos transportes. É um que gosta de carro e outro que gosta de política, né? É assim, não é? Eu vim aqui para isso. Ok, homens gostam. Carro é política, ok. E você, Baldi, já atuou também muito em relação ao partido e etc., né, como deputado. O que te fez partir para esse ramo, né, dos carros elétricos, dessa indústria automobilística? E esse também foi o motivo, essa sua facilidade de articulação, a maneira como você hoje se relaciona politicamente com o Congresso, com o governo. Isso também foi um ponto que te fez unir as duas coisas? Fala um pouco para mim. Cine, primeiro, eu sempre fui empreendedor, né? Ali na apresentação, exatamente. Eu comecei a minha empresa muito novo, com 19, 20 anos de idade. Empreendi em mais de um negócio, saí do zero para ser líder no mercado de fabricação de embalagens para a indústria farmacêutica, que é um segmento bastante complexo. E tive essa experiência ao longo dessa pequena idade, que eu me considero, mas uma boa experiência em termos de empreendedorismo. Sim. Decidi ir para a vida pública com um convite inusitado. Quando eu morava aqui em São Paulo, era industrial, estávamos começando uma marca de adoçantes para poder ser secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E isso me incitou em termos de entrada na vida pública, ao qual é feita de muitos desafios. Porque quando a gente está na vida privada, na vida empreendedora, a gente muda a vida de uma pessoa. Eu tinha 970 funcionários em termos da minha indústria de embalagem. Eu mudava a vida de 970 famílias. Só que quando você decide para a vida pública, você muda a vida de milhões de pessoas. Eu, quando fui ministro das cidades, eu tive o compromisso e assinei lá a contratação e construção de 1 milhão de casas no Brasil. Então, quer dizer, você muda a vida de milhões de pessoas. Você tem condição de realmente de mudar a história e a trajetória de um estado, de um país. Então, isso foi o que sempre me estimulou muito a vida pública, pela capacidade de realização. Tanto que a maior parte da minha vida pública, da minha permanência na vida pública, eu fiquei em áreas de gestão. Sim. Eu fiquei no parlamento por 2 anos, o presidente Temer me chamou para ser ministro. Eu fiquei, quando eu fui convidado para ser secretário, foi em Goiás, depois o governador aqui em São Paulo me convidou para ser secretário de transporte, que não tinha nada a ver com a minha atuação política e nem minha atuação profissional. Mas aí, naquele momento, eu entendi, o Matos lembra disso, secretário de Transportes do Estado de São Paulo. Era um problema tão grande, era, como diz minha esposa, um pepino tão complicado, que eu falei assim, ali que eu gosto. Então, da mesma forma, quando eu vi assim, a BYD, nesse momento de vontade de entrar no Brasil, de complexidade de concorrer com o mercado automobilístico brasileiro, dessas garras tão difíceis de Anfávia, dessa coisa enraizada, dessa política ultrapassada e tão complicada, eu falei assim, poxa, é aí que eu gosto. Porque é um tema complexo, é um mercado competitivo, é um segmento aguerrido, e ao qual que me deu assim, um estímulo muito grande para dizer, é esse projeto que eu quero liderar, porque realmente eu gosto de desafio grande. E esse é um desafio que eu considero, buscar uma empresa que tem no dono a firme proposição de querer ser o número 1 aqui no mercado brasileiro. E o fato de você ser um bom articulador político também favoreceu? Olha, eu acredito que sim, porque, como eu lhe disse, a minha experiência como secretário de Indústria e Comércio me deu essa visão de como comprar a fábrica sem ter precisado da vontade daquele que queria vender. Depois, termos de articulação política me deu a condição de eu falar, se eu comprar essa fábrica, eu teria um incentivo fiscal se ele for aprovado numa reforma tributária dentro da emenda constitucional. Então, essa minha experiência de conseguir enxergar a complexidade desse emaranhado legislativo e regulador brasileiro, deu a BYD esses olhos para poder dizer, imagine só, um incentivo fiscal com a Ford pagou $500 milhões quando comprou a Troller, a BYD ela só teve pelo compromisso de investir pelo Brasil. Sim. Mas o setor privado é menos burocrático ou não necessariamente, pode ir? Depende, viu? Quando você se trata de um setor que é extremamente regulado, extremamente esse emaranhado de empresas que buscam esse excessivo protecionismo da mãe, que é o Estado, para poder buscar cada vez investir menos, o mínimo necessário, eu vou lhe dizer que o setor público é difícil porque você tem 2 querendo mudar e 10 querendo nada fazer. E aí você tem que trabalhar os 2 pelos 10, porque senão as coisas não acontecem. Mas no privado, pelo menos as pessoas todas estão imbuídas de demonstrar a sua capacidade, porque ela depende daquele emprego, ele não tem a função e a segurança da função, a estabilidade da função. Então, eu não sei se é criticar a estabilidade da função pública, mas ela dá a sensação para as pessoas, quer dizer, eu trabalho das 8 às 18,
18 horas eu vou para casa, se eu fiz o meu trabalho, eu fiz, se eu não fiz também não vai mudar nada, no dia seguinte eu estarei aqui no mesmo horário. No privado não, você precisa competir, você precisa mostrar que você é capaz e você precisa fazer a diferença para sobressair em termos de competir entre as demais pessoas. E só antes de tocar a bola aqui para os nossos amigos, quando você fala garras da Anfávia, explique melhor. É se agarrar tanto à regulação para poder fazer com que haja dificuldade, para que a gente tenha um país de fato competitivo e um país que seja aberto ao investimento. Por que será que a Tesla, que é uma empresa que hoje vale tanto, não decidiu entrar no Brasil? Por que só o Brasil? Ela está em Israel, ela está na Europa, ela está em tantos países do mundo. O Brasil, que é um mercado tão extraordinário, um mercado tão fabuloso, o brasileiro adora tecnologia, é ávido por inovação, né? Quem conhece é louco por Tesla. Por que eles decidiram não entrar no Brasil? Então, assim, são essa forma arcaica, né, de considerar essa regulação excessiva, essa busca pela proteção excessiva, ao qual o Estado passou a ser o protetor, né, de alguns segmentos em função da baixa competitividade. Então, quando nós abrimos o país para que a gente possa receber investidor estrangeiro, para que a gente possa receber aqueles que querem investir para produzir no Brasil, mas para poder tornar o Brasil um país aberto para o mundo, para que ele possa receber a importação e também ter a capacidade de exportar, eu creio que o Brasil precisa realmente repensar, né, em vários dos setores, porque o brasileiro já não aguenta mais. Como eu disse, pós-pandemia, quando a gente avaliava o que tinha de tecnologia de fabricação local no segmento automobilístico, era um tapa na cara pelo preço ao qual nós pagávamos. Vai lá, Rufo. Evandro, antes de fazer a pergunta para o Baldi, só queria fazer um comentário em cima da esteira tecnológica que o Amit levantou aí, muito boa, sobre os carros autônomos, e comentar um pouco os dois lados que eu vi. Desse lado aqui como jornalista em fóruns internacionais, aqui mesmo na Jovem Pan. Fique à vontade. Algum tempo atrás, ou seja, 10 anos atrás, a gente começou uma discussão muito grande no setor para falar de carros autônomos. Como você falou, nível 0, nível 1, nível 2, enfim. E eu tive a oportunidade de presenciar isso num dos maiores eventos de tecnologia do planeta, que é a CES Las Vegas, Consumer Electronic Show de Las Vegas. E se falava muito na época de carros autônomos. Então a gente ia para o nível 3, no Brasil, para você ter uma ideia, só tem até nível 2. Eu tentei testar um nível 2.5 na Marginal, não funcionou porque o carro não entendia as marcas, ou seja, não entendia as faixas, ele não entendia, numa faixa está uma placa 60 km e 90, 60 veículos lentos 90, está na mesma faixa, ele não entendia e voltava, e outra, o que ele não entendia era um movimento totalmente caótico dos motoboys cruzando a frente, e ele entendia com uma rota de colisão e freava o carro com colisão traseira. Eu cheguei a ter uma colisão traseira testando um carro por conta disso. Né? Então ele prefere que alguém toque na sua traseira que está mais protegido, que você mate um motoboy. Né? Então é uma decisão que ele tinha que tomar. Isso foi esvaziando. Na Califórnia também foi esvaziando por conta dos protocolos regulatórios, da culpabilidade. Né? De quem é a culpa? É da tecnologia, é do player que forneceu a tecnologia. Aí o Amit sabe até explicar melhor isso. É do condutor, é da montadora, tal. Deu uma esvaziada. E nessa esvaziada veio uma nuvem muito grande que encobriu tudo isso, que foi a eletrificação. As pessoas no nosso setor, como jornalista, pararam de falar de carros autônomos e sim falar do ADAS, que é o sistema autônomo para a segurança, não é aquele sistema autônomo que você está numa estrada de braço cruzado dormindo, que até usavam isso muito para falar da eficiência do autônomo, que para mim era uma grande palhaçada. A eficiência boa do autônomo é quando ele trabalha para a segurança do veículo, protege quem está dentro, quem está na via pública. E hoje é isso que os carros de alto padrão de tecnologia trabalhando para a segurança têm, que é o ADAS. Nessa mudança de chave, o assunto passou a ser eletrificação. Concordo. E aí eu quero trazer um comentário de uma das últimas etapas que eu fui ver em Londres, da Fórmula E, a Fórmula dos elétricos. E eu tive a oportunidade de sentar entre dois jornalistas, um inglês e um francês, e os dois, quando descobriram que eu era brasileiro, fizeram uma pergunta para mim que eu quase fiquei sem resposta. Ele falou, olha, aqui a gente tanto fala muito na Inglaterra quanto na França de matrizes energéticas, e o pessoal fala de hidrogênio. O hidrogênio como um catalisador até para ajudar a carregar a bateria e tal. Que absurdo é esse que vocês estão no Brasil, tem uma matriz energética que é o etanol, e eu vejo lá hoje falando de tentar trabalhar o hidrogênio, trazer a tecnologia do hidrogênio. Aí eu te pergunto,
O etanol, ele faz parte desse universo hoje da BYD? Existe essa preocupação, além da eletrificação, trazer essa matriz energética também para a planta de Camaçari? Perfeitamente, Rufo. Nós já, inclusive, desenvolvemos aqui localmente, entre engenheiros, PhDs, que foram aqui recrutados no Brasil, e PhDs chineses, dentre esses de 110 mil engenheiros que nós temos lá no Corpo de Trabalhadores da BYD, o nosso motor híbrido, super híbrido, FlexFuel, que ele adota a tecnologia da gasolina e também da tecnologia com o etanol, mas com um grande diferencial, que o nosso motor, ele funciona com motor elétrico, numa condução no 100% elétrico, mas ele também funciona no sistema híbrido com o etanol, mas dando ao etanol uma compensação pelo motor elétrico daquela performance ao qual hoje, no carro híbrido FlexFuel, sem ser um super híbrido, ele não tem as condições ao qual nós entregaremos. Por qual razão? O etanol, se não custar até 70% do preço da gasolina, a performance dele o torna não competitivo. Então, nós desejamos, com a nossa tecnologia, acabar com esse histórico, tornar o etanol com par e passo em termos de competitividade, de performance com a gasolina. E aí, de fato, nós adotaremos uma matriz tecnológica brasileira, com um recurso brasileiro, mas com o mesmo padrão ao qual aquele que é a gasolina oferece em termos de performance e autonomia. Para quê? Para que a gente possa mostrar ao mundo que o Brasil, de fato, é capaz de fazer um combustível, que ele é verde, que ele é tecnológico e que ele tem uma performance semelhante àquele que o mundo está habituado. Vamos lá, aproveitando que a gente está falando sobre isso, vai lá, Mitch, por favor. Baldi, eu quero continuar a usar o seu chapéu como ministro, ok? Você está igual ao Cine, né, Mitch? Já tem mais um. Perguntar você sobre um pouco a macroeconomia, que é realmente muito preocupante. A dólar subiu hoje, bateu um novo recorde. A presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou hoje sobre o relacionamento do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Ele como criticou a política da tributação, da importação que temos aqui no Brasil. Ele falou que ele vai colocar impostos também para a exportação do Brasil para os Estados Unidos. Como você olha essa situação macroeconomia? Como essa situação pode impactar a vida do carro elétrico? Mimite, primeiro que eu percebo que o mercado, na minha particular opinião, ele dosa de maneira excessiva essa linha da economia, da conduta econômica brasileira. Agora, nós temos um cenário hoje adverso pelo fator da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, ao qual é insabido quais serão as suas medidas, aos quais ele falou durante o período eleitoral, que é uma situação, ao qual ele adotará enquanto presidente quando ele tomar posse, no qual nós saberemos de fato quais serão as condutas e medidas que ele vai implementar na economia americana e o que serão esses reflexos nos mercados globais. Qual é essa relação, por exemplo, com o Brasil? O Brasil hoje ele tem uma relação super importante com os Estados Unidos, mas como eu disse, o Brasil tem essa maneira tradicional protetiva ao mercado brasileiro. Se Donald Trump decidir de fato que ele vai ser reacionário às medidas protetivas, como ele disse, que não é só com o Brasil, que são com vários países do mundo. Citou a Índia também. Para que ele possa defender a sua capacidade de importar, mas de exportar, com a riqueza e a capacidade de consumo do povo americano, certamente o reflexo vai ser duro. Agora, a precificação do mercado, em termos de reação política, ela é muito excessiva, ela é muito pesada. Quer dizer, está citando a taxa básica de juros, por exemplo? Eu acho que a taxa, o dólar, sabe assim, são medidas duras demais que a gente tem hoje no Brasil para entender. Nós precisamos deixar o presidente americano tomar posse. E precisa ser o presidente, de fato. Nós não sabemos, nós tivemos um ex-presidente que falava e que no dia que ele ia adotar as medidas eram diferentes daquilo que eles falavam. Então, quer dizer, essa condução da política, que eu vou lhe dizer, da minha experiência política, pela retórica da fala e da atitude de fato, elas muitas vezes foram diferentes, elas foram distintas. Então, nós precisamos ter essa cautela, porque nós temos aí uma sensibilidade muito grande com o câmbio. O câmbio reflete na inflação, o câmbio reflete na taxa de juros, na nossa taxa básica de juros. Então, quer dizer, tudo isso traz para a vida do nosso povo brasileiro, das nossas relações, complexidades muito importantes. Então, acho que a gente tem que esperar o presidente americano tomar posse, ele assumir a sua função, entender quais serão as medidas de fato que ele adotará e ter, obviamente, a estratégia de que, se ele vai adotar medidas de fato
que vai punir países que são protetivos quanto ao seu mercado local, certamente o Brasil vai repensar as suas estratégias de política internacional. Mas, Baldin, boa parte da reação do mercado tem a ver também com o que ele considera uma insuficiência do governo federal brasileiro em lidar com as contas públicas e até mesmo com uma ineficiência na apresentação do tão anunciado pacote de corte de gastos. No teu ponto de vista, você acredita que o governo brasileiro está fazendo a parte dele para evitar, então, que essa taxa básica de juros ou uma reação tão forte do mercado que leva a recomendações ao Banco Central, que agora aumentou em 1% a taxa básica de juros, ultrapassando os 12% novamente aqui no país? Sim, eu acredito que o governo ele faz um bom trabalho pela qual a plataforma que ele foi eleito. O presidente da República, ele sempre teve uma plataforma de ter o olhar pelas contas públicas, o olhar pelo Estado, pelo orçamento público brasileiro, para adotar políticas de cuidado social. Isso é um fato, isso não é uma novidade. Quando o presidente da República foi eleito, era sabido e notório que a condução de governo seria por alimentar e impulsionar medidas que são de proteção social, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outros programas sociais de transferência de renda. Então isso não é novidade para ninguém. Agora, se você falar hoje, quase 2 anos após o presidente ter tomado posse, que são medidas que vão surpreender, isso acho que não condiz com a realidade de quem conviveu com os outros governos, seja do presidente Lula ou daqueles da presidente Dilma. Sempre foi dessa forma. Agora, por que seria diferente dessa vez? Então, quer dizer, eu até comentei hoje com uma pessoa do mercado financeiro, falei assim, essa não é uma surpresa para ninguém. Se nós entendemos a plataforma ao qual ele foi eleito e ao qual ele buscou o voto daqueles que acreditavam na sua condução política, era de fato para ele retomar políticas sociais que são importantes para essa faixa do brasileiro que votaram nele. Mas você entende que o mercado está sendo rigoroso demais com esse governo? Olha, eu acredito que o mercado está sendo rigoroso porque, na minha avaliação, o Ministério da Fazenda ele tem tido uma conduta que surpreende positivamente, porque ele tem buscado a responsabilidade fiscal, tem buscado um regime de responsabilidade fiscal que foi diferente nos outros governos, nos governos anteriores. Então, quer dizer, hoje, quando você fala que o governo busca uma condição de ter um superávit, buscar zerar o nosso déficit, buscar zerar em termos dos nossos débitos das nossas contas públicas, eu acredito que o esforço fiscal, o esforço da condição política, da macroeconômica, ela é importante e ela é surpreendente. Haja vista qual que é a base eleitoral ao qual o governo foi eleito. Então, quer dizer, não adianta, se o governo que perdeu a eleição, tivesse sido reconduzido, natural que ele buscasse uma política liberal e de maior condição de falar assim, trabalhar nessas macro situações, sobretudo econômicas, que fossem de adoção de regime de responsabilidade fiscal. Né? Por que não aprovou uma reforma administrativa? Por que demorou tanto para aprovar a reforma da Previdência? Por que outras medidas de responsabilidade fiscal e de contas públicas que fazem efeito na vida das pessoas não foram aprovadas por 4 anos anteriores? Então, quer dizer, agora, não adianta nós surpreendermos com aquilo que é fato, com aquilo que é a base política eleitoral de quem está no poder. Vai lá, Berrage. Queria fazer uma questão comportamental para você, Baldin. Hoje há uma discussão que a nova geração, quem completa 18 anos, não quer comprar um carro, né? Porque tem algumas restrições, enfim. Eu, ao contrário do Marcelo e do Alex aqui, eu sou de uma geração um pouco mais velha do que essa que faz 18 anos agora, mas eu não tenho carro desde 2009, por exemplo. E eu não tenho qualquer ligação ou vontade de ter. O que o carro elétrico faz com que essas pessoas que têm desinteresse por esse setor, que essas pessoas voltem a se aproximar desse mercado, até que atraia gente que nunca quis ter um carro, por exemplo? Berrage, eu gostaria muito que você voltasse para o nosso universo. Você e uma parcela importante e considerável da população, especialmente daqueles que têm entre 18 e 25 anos de idade. E não é o meu caso, né? Não, você está com 27. Mas é o fato de que as pessoas se afastaram do universo, do mundo dos carros, pela baixa condição tecnológica. Quer dizer, os carros acessíveis à maior parte dos brasileiros, ele não tinha tecnologia. Ele não tinha um oferecimento de conforto algum para as pessoas. Eles se encareceram e se empobreceram em termos de entrega para as pessoas. Isso desestimulou completamente as pessoas que conviviam nesse mercado automobilístico. Aqui o Rufo tem essa experiência para poder nos contar e compartilhar. Agora, qual que é o nosso desejo? É trazer cada vez mais carros, democratizar o acesso
ao universo tecnológico que era impensável para as pessoas, impensável para os brasileiros, para justamente resgatar pessoas como você, para que voltem a ter o desejo de ter um carro 0 km, para que voltem a ter um desejo de um carro que tem tecnologia, que tem inovação, que tem compromisso com o meio ambiente, que você tem um esforço financeiro menor para tê-lo no seu dia a dia. Então, são atributos que, de fato, mudaram e que vão mudar muito o rumo, né, tecnológico da indústria automobilística, mas que eu acredito muito que nós vamos conseguir resgatar pessoas como você que desinteressaram pelo mundo dos carros e ao qual agora estão observando, alguns até se interessando. Eu vejo jovens com 22, 23, 24 anos de idade que não têm sequer CNH. E eu, quando fiz 18 anos de idade, eu estava na porta do Detran às 6 da manhã para tirar minha carteira de habilitação. Mas hoje a moçada, ela não tem interesse nenhum. Agora, é claro que o motorista de aplicativo, as facilidades da tecnologia e do mundo atual, elas permitiram que essa moçada desinteressasse pelo mundo automobilístico, porque está muito mais fácil. Eu, quando eu tinha 18, eu não tinha... Imagina, pegar táxi era coisa de bacana, não é verdade? Então, assim, era algo que para a gente não tinha... A gente tinha que lutar para ter um carro, para ter condição de poder sair, poder ser independente. Hoje, a independência, ela está na palma da sua mão. Está convencido? Mais ou menos. Mais uma pergunta, sai um contrato aqui, a gente faz uma assinatura ao vivo. Ele vai usar táxi elétrico. Okay. Já usei. Matos, já vou abrir um espacinho para você, só o Rufo que levantou a mão aqui, eu já passo para você em seguida. Aqui é que nem escola, a gente levanta a mão. E aí eu vou administrando. Eu acho que eu tenho mais um comentário para fazer para o Berrache, que é o seguinte. Foi feita uma pesquisa, eu participei de uma... como se fosse um laboratório dentro de uma agência de publicidade para detectar o que aquele consumidor procurava. Eles não conseguiram detectar com tanta eficiência o que ele procurava, isso já faz mais de 10 anos, mas eles conseguiram detectar o público-alvo e chegaram a uma conclusão que valia até hoje. 65% da escolha de um carro é feita pela mulher, não por nós. Essa é uma coisa. Então, 2/3 dos carros, Cine, que você vê rodando pelas ruas, nas nossas vias públicas, a decisão não é sua, não é do Berrache, não é do Mitt, é da mulher. Ela escolhe hoje o carro dela, o carro do marido, o carro do filho, o carro da família, porque ela tem uma como que eu posso te dizer, uma decisão muito mais racional. Porque ela manda mesmo. Porque ela manda. Nós somos muito mais emocionais nessa escolha. O que virou a chave nos últimos 3, 4 anos? Foi o carro conectado. Foi a tecnologia que voltou a trazer o jovem para o carro. Aquele moleque que já gostava do tablet, que gostava do celular, que gostava do mundo conectado, ele não criava essa conexão com o automóvel. Quando entraram aplicativos como Apple CarPlay, Android Auto, espelhamento, trazendo mais segurança, ele conseguiu conquistar 2 públicos. A mulher, por essa decisão muito mais racional na hora da escolha, e o jovem, pela conexão que ele passa a ter com o automóvel e usar como transporte e mobilidade, não é mais por aquela coisa de grande paixão, se o carro é vermelho, se é mais bonito, não. Esse é o jovem. Nós ainda somos muito emocionais e a gente escolhe pelo super esportivo. Esse, para mim, foi um lado que eu vi. Agora, aproveitando, sabe que existe Android, existe também carregamento por indução, né, nos carros. Hoje você não usa mais cabo, mas também existe contaminação política por indução. Então agora tem uma pergunta política também. Eu fui contaminado politicamente. A gente está no direto ao ponto, então uma pergunta bem direto ao ponto, Baldi. Você falou muito dessa importância, né? Pelo menos deixou aí, você não quis entrar muito a fundo, da tua vida política dentro de uma empresa. Você já foi empresário e teve esses 2 universos. Mas, de maneira direta, o que você traz da vida política, de experiência, para poder utilizar num universo novo, que não é simplesmente como empresário, né? Mas numa Green Tech, numa empresa tecnológica, a maior do planeta de venda de carros elétricos? Você consegue trazer algum legado disso? Não esse lado daqui para lá, de simplesmente ter um acesso melhor com o governo, saber os caminhos, mas de lá para cá, para a tecnologia. Rufo, sem dúvida. Eu, quando estive ministro das cidades, eu lancei, por exemplo, o aplicativo da CNH Digital. Eu lancei o documento de carro CLV Digital. Então, quer dizer, para muitos foi uma inovação muito grande, ter a CNH na palma da sua mão, no seu smartphone. Então, quando nós começamos com a BioID, eu falei assim, nós temos que ter um aplicativo rapidamente que possa ter ali a condição de abrir o carro, de ter o documento, quer dizer, a gente conseguir colocar numa plataforma única
as soluções para as pessoas. Porque hoje, por mais que você tenha fantástico um smartphone com todos os aplicativos, com tudo que você pode ter de opção, mas você quer ter simplicidade. Você quer ter uma única, como a gente tem no smartphone. Hoje ele é um telefone, hoje ele é um tablet, hoje ele acessa a sua conta corrente do seu banco, hoje ele é a chave do seu carro. Hoje o seu smartphone ele é uma solução completa para as pessoas. Você passa no raio-x do aeroporto, a pessoa pergunta, você tem notebook? Você está aqui, na palma da minha mão. É praticamente um notebook. Então, quer dizer, quando a gente tem essa visão de que como a gente pode, no universo de ter convivido com milhões de pessoas, entender qual é o desejo que é mais objetivo, aquele mais percebido, aquele que é o mais factível de ser útil para o dia a dia das pessoas. Então, realmente, isso me deu a oportunidade, sim, né, de ter essa experiência na vida pública, especialmente no Ministério das Cidades, que era um ambiente ao qual a gente comandava lá o antigo Denatran, hoje Senatran, essa realidade do dia a dia das pessoas com o universo do emaranhado do setor e da regulação automobilística, com que a gente pode, na condução de uma companhia como essa, emitir de políticas que são para facilitar, para simplificar, para poder ajudar. A gente criou dentro do aplicativo da BYD uma plataforma de relação social. Para quê? Para que as pessoas possam entender, naquela única solução, o Reclame Aqui. Eu posso ouvir, eu posso falar, eu posso ser escutado, para que a gente consiga ter essa conexão com as pessoas num ambiente só. O desejo das pessoas de ter a sua vida simplificada. Eu quero chegar em casa e ter um controle. Antigamente a gente tinha 10 aparelhos, Você tinha o DVD, você tinha o videocassete, você tinha 5, 6. O sonho da pessoa era ter um controle que era universal a todos os aparelhos. Hoje nós já temos o Smart TV, que ela conduz com todos em cima dos seus aplicativos. Daqui a pouco as pessoas elas vão querer, com a inteligência artificial e com tudo que a tecnologia pode oferecer, soluções mais simples. Olha, eu não quero ter 10 aplicativos na minha Smart TV. Eu quero falar aquilo que eu quero assistir e ela vai me oferecer instantaneamente o programa que esteja conectado com o meu desejo. Bom, e a BYD também agora fez um caminho sem volta, né? Porque Baldi é praticamente um abrasileirado do BYD, né? Eu já confundi várias vezes. BYD. Baldi. Né? Como a gente falaria aqui no Brasil. Comprei um Baldi. Na verdade é isso. Então já não tem mais o que você fazer. Como foi comentado outro dia... A coincidência é demais. É destino, realmente, né? Baldi, BYD... Eu olhei ali na nossa tarde agora e falei, vixe, mas parece que BYD fala das perspectivas para a carreira. Não, é Baldi. Calma, tá tudo certo. Vai lá, Matos. Agora, Baldi, você que está sempre na China também, houve uma mudança muito grande no comportamento do consumidor chinês, né? Porque, a princípio, as montadoras europeias chegaram, americanas também, tomaram esse mercado, passou a ser um mercado extremamente relevante, inclusive, para as europeias e para as americanas, e agora, cada vez mais, elas vão perdendo o mercado, né? E as montadoras chinesas estão absorvendo esse mercado. Essas montadoras, em grande parte, estão no Brasil, e praticamente adiaram essa questão do carro elétrico. Elas têm até na Europa, ela tem nos Estados Unidos, e aqui adiaram. E vocês passaram na frente desse processo. Agora, o que você imagina? Elas vão vir atrás da BYD ou vocês vão ficar nesse tempo, a GWM e outras marcas vão ficar praticamente isolados aí nesse mercado brasileiro? Marcelo, é inevitável a eletrificação de frota. É inevitável. Os dois maiores mercados mundiais, Estados Unidos e China, adotaram a eletrificação de frota. A diferença é, o chinês, isso é muito bom para o brasileiro entender, o chinês, e o Rufo sabe bem disso, há 10 anos atrás, ele não comprava carro chinês. O chinês não consumia marcas de carros chineses, não consumia. Ele tinha aversão a marcas de carros chineses, porque o chinês era conhecido como um copiador e que ele não tinha soluções aos quais os chineses confiavam. Hoje, os chineses, com a própria BYD se tornando a número 1 no mercado chinês, tomando da Volkswagen, que foi número 1 por muitos anos, a liderança do mercado chinês, e todas as marcas chinesas que crescem com tecnologia, com inovação e, sobretudo, que o mercado de eletrificados na China cresce assustadoramente. Se você avaliar o mercado de elétricos, já representa 53% das vendas de carros de 0 km. Então, essa é uma fatia muito importante do maior mercado mundial. Quando você fala que a China hoje representa 25 milhões de carros vendidos anualmente, você fala que são 10 vezes o mercado brasileiro.
O mercado americano são 15, 16 milhões de carros. O mercado europeu como um todo são em torno de 11 a 12 milhões. Então, o mercado chinês ele permite uma escala, uma condição competitiva para qualquer segmento, mas sobretudo no automobilístico. E nesse aspecto, quando as empresas chinesas conseguiram conquistar, depois de muitos anos, os seus próprios consumidores, o seu próprio mercado interno, elas conseguiram alcançar uma escala para concorrer globalmente. E esse é o grande risco, porque as indústrias que estavam comprometidas com a eletrificação de frota, pelo compromisso europeu especialmente, olharam com certo ceticismo. A Tesla cresceu assustadoramente, hoje domina o mercado americano, que é o segundo maior mercado. E a Europa passou a ser esse campo neutro, como a América do Sul, as quais as empresas estão realmente buscando crescer. A Tesla e a BYD crescem muito em solo europeu, crescem muito em solo sul-americano. Agora, o investimento das demais companhias, se não for feito, ela vai ficar ultrapassada. Ela vai ser como ocorreu e ocorre no mercado chinês. Elas estão sendo superadas, elas estão sendo cada vez mais massacradas pela concorrência, mais especialmente pelo desejo do novo consumidor, seja o chinês, seja o americano, seja o europeu, pela tecnologia, pelas novas energias, por um carro que eu ando mais, gasto menos, pelo um carro que eu dirijo mais e ele prejudica menos o meio ambiente. São várias as vertentes ao qual o desejo desse novo consumidor, em qualquer parte do mundo, ele é ávido pelas novas energias do segmento automobilístico. Vai lá, Mitch. Eu quero continuar essa linha. Como a BYD internacional no futuro vai tentar penetrar para país na Europa e Estados Unidos que tem algumas barreiras muito fortes, muito altas em contra dessas marcas chinesas, okay? Que realmente ela está fazendo o que o Brasil está fazendo aqui para proteger a produção da indústria da Europa, mas como o BYD, como algum líder mundial, vai conseguir penetrar? O Mitch, como eu disse aqui, o mercado europeu. A BYD foi com a menor taxação de importação imposta pelo mercado comum europeu. Por qual razão? Porque ela se comprometeu, foi transparente com as informações que foram requisitadas pela comunidade europeia. Nesse aspecto, ainda adicionado a um volume de investimentos de mais de 1 bilhão de euros numa planta industrial na Europa, que hoje está sendo construída na Hungria e que deverá ser inaugurada entre o segundo e o terceiro trimestre de 2025. Portanto, esses investimentos tornará a BYD uma companhia local, uma fabricante local, e ao qual ela cresce hoje na Itália, cresce muito, cresce na Espanha, cresce bastante na Espanha, cresce na Finlândia, que é um país assim, os países nórdicos hoje têm recebido investimentos. A BYD recomprou a operação na Europa, passa a hoje fazer a sua própria operação, desde julho, no mercado alemão. Em Portugal, a BYD vem crescendo também, crescendo bastante. Então, quer dizer, no mercado europeu como um todo, a BYD vem crescendo. Agora, ela tem no mercado americano essa avaliação de que ainda não é o momento de se investir. O americano, ele não tem aversão à empresa chinesa. Ele tem a aversão a que você produza na China e exporte para os Estados Unidos. Ele quer que o investidor chinês, como a BYD, como qualquer outro, invista para produzir localmente. Então, essa é a fórmula ao qual a BYD escolheu no Brasil, a qual a BYD escolheu na Europa e pode ser que um dia ela também escolha nos Estados Unidos. Mas lembrando que a Tesla é um grande cliente da BYD, porque os veículos Tesla possuem baterias BYD. E falando